Boa noite a todos. Agradecemos aos inscritos, participantes, e comunicamos que esse evento online está sendo gravado. Agradecemos aos inscritos do nosso país de dimensões continental, que essa noite conseguimos estar além da nossa região, representado na região Norte, Nordeste e Sul. Nós, do Núcleo Sinergia, somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais e o coordenador é o professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. O programa é interdisciplinar, com as áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, e tem 4 linhas de pesquisa: Bioorgânica e Bioinorgânica, Ciências Ambientais, Ensino de Ciências, Ciências e Tecnologia de Materiais. Nosso convidado é o professor Richard. Ele é bacharel em Zoologia, com ênfase em Entomologia, mestre e doutor em Entomologia, professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, pesquisador da CNPq, líder do grupo de pesquisa do CNPq, também cientista da FAPERJ, com manejo integrado de pragas e vetores de doenças e plantas. Especialista em estudos de fungo e entomopatológicos, patógenos, no controle de insetos e pragas agrícolas e insetos e vetores de doenças. Pedimos que as dúvidas sejam encaminhadas pelo chat e iremos encaminhar ao professor ao final da palestra dele. Comunicamos que serão colocados no chat links do nosso programa, também das nossas redes sociais, e ao final será colocado o link para o formulário de presença. Solicitamos que, ao preencher o formulário de presença, verifique a grafia do nome para que seja emitido o certificado e o e-mail para que a gente possa depois enviar o certificado. Agradecemos ao professor. Lembramos de que o evento está sendo gravado, portanto, pedimos que desliguem os microfones. E logo em seguida, ao final, teremos alguns avisos sobre próximos eventos do Sinergia. Professor, nós estaremos aqui, vamos desligar nossa câmera e nosso microfone. Estou precisando, estamos aqui só para evitar algum ruído na presença da apresentação do senhor. Muito obrigado, professor. Obrigado pela introdução e boa noite a todos. E muito obrigado pelo convite para participar hoje. E é bom ver bastante gente interessada no assunto que eu vou apresentar. E vamos tentar colocar a apresentação para vocês. Acho que eu modifiquei um pouquinho. Acho que era o vector Aedes e seus patógenos. Eu coloquei Aedes e seus patógenos para falar um pouco sobre esse assunto de mosquito e os patógenos que esse mosquito vai transmitindo para as pessoas, animais também. Mas a outra questão que eu queria falar no final, um outro assunto de patógenos, são os patógenos que a gente pode usar contra o mosquito, que é a área que eu trabalho de controle biológico. A gente está muito preocupado agora com os patógenos que o mosquito transmite para a gente, mas temos também a possibilidade de usar patógenos contra o mosquito, para controlar os mosquitos. Então, esses desenhozinhos que eu coloquei aqui do mosquito, que a gente fica fazendo algumas piadas de mosquito, mas é
é um assunto muito sério de doenças transmitidas. Ou não a doença é transmitida, é o patógeno que é transmitido, que eu vou explicar para vocês algumas terminologias que é necessário fixar na cabeça. Então, vou ver se passar para o próximo slide. Passou? Sim, professor. Então, está funcionando. Eu não precisa falar isso toda vez, se Deus quiser. Se alguém acha que travou alguma coisa, pode falar. Então, o que a gente quer saber primeiro, estou falando de patógenos, em geral, o que é um patógeno. Porque pessoas podem achar que o patógeno é doença. Na verdade, o patógeno causa a doença. Vocês pegam o Covid-19, que é a doença. A Organização Mundial de Saúde deu esse nome para a doença, Covid. Mas que causa Covid é o patógeno, que é um vírus chamado SARS-CoV-2. Então, esse é o vírus que desencadeia a doença, ataca nosso corpo e causa os sintomas que a gente vê que é a doença, que a gente chama de doença. Então, são patógenos que causam doença no hospedeiro. Um exemplo que é o humano que é hospedeiro desse tipo de vírus. E uma terminologia que poderia ter ouvido é patogenicidade. O que significa patogenicidade? É um patógeno que a propriedade do patógeno, do micro-organismo, provocar alterações fisiológicas no hospedeiro. Ou seja, a capacidade de produzir doença. A febre por exemplo, é uma resposta do nosso organismo para tentar se defender contra o patógeno. Então, patogenicidade, a gente pode falar que é alguma coisa que ou é um patógeno ou não é patogênico. Se é patogênico, tem a patogenicidade. E pessoas falam muito de virulência. Então, quando fala de virulência, a gente está falando de grau de patogenicidade. Então, um micro-organismo é mais virulento, um outro micro-organismo menos virulento, é por causa de diferenças genéticas nesses micro-organismos que é determinado os fatores de virulência são expressos pelas células. Um patógeno expressa mais toxinas, por exemplo, significa que é mais virulento. Um exemplo seria toxina produzido em maiores quantidades que dá para fazer essa definição de virulência. Então, nós temos essas terminologias que são importantes quando fala de patógenos. Falando de patógenos que o mosquito transmite para pessoas ou animais, e também quando eu vou falar no final sobre controle biológico usando patógenos contra o mosquito. Então, isso parece uma pergunta meio estranha. O que é um bom patógeno? Você pensa do lado do patógeno agora, não pensando em vocês que pode morrer por causa do patógeno, mas o patógeno, um bom patógeno, é um conceito interessante que temos que também pensar o que o patógeno quer fazer. Se mata uma pessoa rapidamente, é um bom patógeno? De certa forma, sim, mas
Se não conseguir reproduzir e espalhar, não é um bom patógeno. Acaba sendo, pode ser um patógeno que mata o organismo, mata o hospedeiro rapidamente e não consegue infectar o outro hospedeiro. Então, esse patógeno não seria um bom patógeno. Nosso inimigo número 1 nesse momento, SARS-CoV-2, é um bom patógeno. Eu não sou virologista para dar essa resposta, mas na questão que a gente pode ver que rapidamente espalha na população. Então, esse patógeno tem a capacidade de ser transmitido entre pessoas da população por causa do que é via respiratória, entre o vírus consegue passar por uma pessoa para outra rapidamente, através de alguém só falando, ou espirrando, tossindo, vai passar de uma pessoa para outra rapidamente. Isso é sucesso, que é o sucesso do patógeno, e é ruim para a gente. E H1N1, acho que todo mundo já ouviu falar, que era da variedade H1N1, começou como a gripe espanhola e matou, segundo estimativas, de 100, talvez 100 milhões de pessoas morreram. Então, de certa forma, foi considerado um patógeno muito potente. E o nosso inimigo, que a gente vai falar mais hoje, o DNV, dengue, vírus da dengue, é um bom patógeno, porque a gente não consegue eliminar essa circulação do dengue no nosso país, em vários países também, outros países, não somente o Brasil. E pessoas devem ter ouvido falar dessa bactéria aqui, Yersinia pestis, que é um peste, né? É o peste, que é o peste bubônico, o peste negra. E essa aqui é diferente, não diferente do SARS-CoV-2, H1N1, que são tipo influenza, o dengue, o vírus da dengue, e os outros vírus que eu vou falar, transmitido pelos mosquitos. Essa bactéria passou por um hospedeiro intermediário, que é o rato, e que transmitia a peste, era um pulgão. Não, pulga, desculpa, pulgão é outra coisa. Pulga, que transmitia a peste. Então, a gente já conversou, já falei sobre esses patógenos, agora eu vou falar um pouco sobre o que é um vetor. Um vetor é um organismo que transmite doença ou transmite um patógeno? Essa é uma pergunta para vocês pensar. Se o vetor, por exemplo, o mosquito, transmite dengue. Dengue, que é febre, o corpo fica cheio de manchas, pode causar dengue hemorrágica. É o vetor que transmite doença ou transmite o patógeno? Na verdade, a gente sabe que, vocês sabem que o vetor transmite o patógeno, não transmite a doença. Quando você fala, eu peguei um mosquito e me deu dengue, não, o mosquito te deu um vírus, e o vírus causou dengue no seu corpo. Então, é muito bom conhecer o seu inimigo. Eu sempre falo isso.
conhecendo o seu inimigo, é melhor para combater o inimigo. Você tem informação, nós temos muita informação hoje em dia. Não falta informação. Quem quiser olhar na internet vai descobrir muita coisa, mas tem que ter cuidado que tem coisas na internet que não são verdadeiras. Então, algumas coisas, eu vou dar exemplos de mitos e verdades sobre a dengue e o mosquito, mas conhecendo seu inimigo, sempre fala para todo mundo, quando você conhece melhor, você vai conseguir achar algum jeito de não ser picado pelo mosquito e fazer sua parte, que a gente gosta de falar, fazer sua parte contra nossos inimigos, esses mosquitos. O exemplo dessa aqui é o Aedes aegypti, e na entomologia a gente gosta de falar tudo sobre o perfil, o filo Artrópoda, classe insecto, Artrópoda. Temos outros bichos como crustáceos, e dentro vai descendo aqui para a classe inseto, o ordem Diptera, que é o mesmo aqueles moscas que pousam na sua comida, é a mesma ordem, a família Culicidae, e subfamília Culcinea, e subgênero Stergonia. Não é tão importante fazer a taxonomia hoje, mas eu dei esse exemplo de como fazer o perfil, e eu vou mostrar o ciclo de vida, que é muito interessante, porque o mosquito tem uma parte da vida terrestre, ou aérea, pelo menos, não na água, é outra parte da vida dentro da água. Então, sem água, o mosquito não tem jeito de sobreviver. Então, se não tivesse nenhuma gota de água no mundo, não ia ter nenhum mosquito nesse tipo de mosquito. Tem alguns mosquitos dípteros que conseguem reproduzir em material orgânico. Então, olhando o ciclo de vida, esses ovos, está vendo aqui, pretinhos, iniciam quando a fêmea coloca os ovos, são branquinhos, e dentro de 1 hora os ovos ficam escuros, e essa camada de melanina nos ovos protege o ovo contra a dessecação. Então, isso é um ponto muito importante e é muito diferente de alguns outros espécies de mosquitos, que não tem um ovo que resiste tanto à dessecação. E a fêmea coloca os ovos um pouco acima da linha de água em recipientes. Não coloca dentro da água. O mosquito, o pernilongo, que vocês conhecem, o pernilongo comum, coloca os ovos em cima da água. A fêmea pousa na água e coloca ovos em cima da água. E os ovos de Culex, que é o gênero de pernilongo, a gente fica perturbando a gente o tempo todo. É um mosquito, o ovo não resiste, tira da água, o ovo morre na hora. Mas o mosquito do gênero Aedes tem esses ovos que são muito protegidos de dessecação. E esse é responsável facilmente espalhado pelo mundo na seca, e em pneus, em navios que ficam rodando o mundo. O mosquito tem colocado ovos que sobrevivem por 1 ano. Então, facilmente exportado de um país para outro, esse mosquito. E se colocar, o mosquito coloca o ovo perto da água, vem uma chuva e o nível da água sobe um pouquinho e os ovos começam a eclodir e sai a lava. Aproximadamente 2 dias em contato com a água, o ovo consegue desenvolver suficientemente para produzir uma lava.
aqui são as larvas respirando pelo, a gente chama de sifão, na superfície da água e conseguindo respirar o ar na superfície da água, e essas larvas ficam se alimentando de bactérias e plâncton dentro da água, e em condições ideais, de 4 a 7 dias, essas larvas viram pupas, e tem uma aparência diferente, tem uma metamorfose de pupa, de larva para pupa, e depois de 2 ou 3 dias, essas pupas, que também respiram na superfície da água, esses parecem uns tubinhos que saem do tórax da pupa para respirar, e normalmente fica parado na superfície da água. Se mexer com eles, eles vão descer um pouco, como esses aqui, depois sobe de novo e fica quietinho na superfície da água até o adulto emergir através de uma outra metamorfose de pupa para adulto. E aqui tem um adulto que saiu da pupa e começa a vida, a fase adulto, que pode durar 30 a 35 dias. É muito difícil de saber quanto tempo um mosquito sobrevive no ambiente normal, mas tem algumas pessoas que mostraram de 30 a 35 dias pode sobreviver. No laboratório, a gente consegue manter 40, 50 dias vivo em condições ideais, mas, obviamente, no ambiente normal, tem predadores, tem doenças, tem várias dificuldades de achar o alimento e pode sobreviver pouco tempo. Mas um problema seria o tempo de sobrevivência do adulto, que vai picando a gente e transmitindo doença. Estou falando, transmitindo vírus que causa doença. Então, como falei, eu ia explicar alguns mitos e verdades sobre Aedes aegypti, que é a espécie que domina, dominante. Tem outra espécie que a gente sabe no Brasil, a Aedes albopictus, que é uma espécie mais relacionada a áreas rurais e de mata. Então, mas isso conta para a Aedes albopictus também, que transmite vírus chikungunya facilmente, vírus dengue. Então, o mosquito da dengue pica apenas durante o dia. Não é tão verdade assim. Tem um horário que o mosquito prefere picar, que é de manhã e no início da noite, mas uma fêmea dentro da sua casa com muita fome vai te picar a qualquer hora que você aparece como uma fonte muito interessante de alimento. Então, a pesquisa, a ciência mostra que o mosquito prefere picar de manhã e de tarde, mas isso não quer dizer que você não vai ser picado. O mosquito não vai me picar, o mosquito da dengue não vai me picar à noite, mas pode picar sim. É verdade que apenas a fêmea pica a gente? Sim, isso é realmente verdade. O macho é gente boa e não pica pessoas, só fica sugando seiva e néctar de plantas e vida boa do macho. Então, a gente não precisa tanto preocupar com o macho, mas o macho faz um serviço que a gente chamaria ruim, que casá-la com a fêmea. Se não casar com a fêmea, não ia ter prole da fêmea. Então, mas só a fêmea que pica a gente para conseguir proteína e aminoácidos no nosso sangue para desenvolvimento dos ovos. É possível distinguir a picada de Aedes aegypti da picada do mosquito comum? Não.
A pessoa pode pensar que pica diferente, mas não tem nada cientificamente mostrando diferença de picada. Então, eu fui picado por mosquito da dengue. Só se você viu a mosquito picando você. A água de piscina pode servir de criador para o mosquito? Sim, se você não cuida bem da piscina e tem a quantidade certa de água sanitária e vai virar um criador. No período de inverno, a população está livre da doença. A população, sendo a gente, não tem problema no inverno, mas ainda tem problema de inverno. O mosquito é menos ativo. O frio não combina bem com mosquitos. Insetos, em geral, são menos ativos no frio, mas o mosquito ainda pica a gente no inverno. É verdade que o mosquito não consegue atingir locais altos? Sim, tem pesquisa mostrando que o mosquito não voa muito alto. Mas entra no elevador junto com vocês e sobe até o último andar do prédio onde você mora e entra junto com você. Então, isso não quer dizer que você morando no 10º andar, você não vai ser picado por mosquito que sobe no elevador. Só que o mosquito não consegue apertar o botão para subir junto com você. Você tem que apertar o botão para ele. Coloca água sanitária na água para ajudar a evitar as larvas? Sim. A larva realmente não gosta de água sanitária, nem eu. Mas funciona para colocar na água, mas não funciona por muito tempo. O efeito da água sanitária vai reduzindo. Outros mitos aqui: todas as pessoas picadas pelo mosquito transmissor irão desenvolver doença. Não, porque nem todos os mosquitos estão infectados com o vírus. Então, não precisa entrar em pânico cada vez que o mosquito pica você, mas alguns dias depois vocês vão ver o efeito do vírus, se aquele mosquito estava com vírus no seu corpo e conseguiu passar o vírus pela saliva. Quando pica a pessoa, injeta um pouco de saliva, e esse é o problema do mosquito. Não que pica a gente e pega nosso sangue, que é o mosquito faz isso, mas no ato de picar a gente, vai injetar o vírus dentro do seu corpo, que está na glândula salival do mosquito. Uma pessoa infectada com dengue, zika, chikungunya, pode infectar uma outra pessoa. Não diretamente. Você pode lamber a pessoa que está com dengue, zika ou chikungunya, e você não vai pegar o dengue dessa pessoa. O que tem que acontecer é a pessoa que está com essas doenças não ser picado mais por mosquitos. Pessoas não pensam nisso. Está na fase de muito vírus circulando no seu corpo, vem um outro mosquito e pica você, e você está ajudando esse mosquito transmitir o vírus para outra pessoa. Então, se você está doente, fica em casa e não deixa o mosquito picar você. Só uma coisa curiosidade da vírus da Zika, já foi detectado transmissão sexual. Uma pessoa com Zika tendo relações sexuais com outra pessoa conseguiu alguns casos de transmissão via atividade sexual, mas maior transmissão do vírus é via picada. Quem já teve dengue está imune à doença para sempre. Seria muito bom fosse assim, mas infelizmente temos 4 sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3, 4, e você tem vírus dengue 1, você desenvolve anticorpos para dengue 1, que não são
não protege você contra dengue 2, 3 ou 4. Então, tem que pegar todos para talvez não pegar novamente. Mas são uma área muito complicada de entender. E a segunda vez que alguém contrai dengue, o quadro C seria hemorrágica. Não é verdade. É possível pegar, fica pior a segunda vez e fica com dengue, pega dengue, mas não é garantido. E graças a Deus, eu já tive dengue 2 vezes. A segunda vez não foi hemorrágico. Para eliminar os ovos do mosquito, basta esvaziar a água do recipiente. Como eu falei, o ovo é super resistente, então não é somente esvaziar a água do recipiente. É esvaziar a água e virar, por exemplo, virar a garrafa de cabeça para baixo e não vai entrar mais água. Se não entra mais água, o ovo não vai eclodir. Todo mosquito Aedes aegypti nasce infectado pelas doenças que transmite. Na verdade, como já falei, coloquei errado aqui, copiei isso da internet, não transmite doença, transmite o vírus. Então, todo mosquito que nasce infectado com vírus vai transmitir esse vírus para vocês. Não, na verdade, o mosquito não nasce. Uma porcentagem muito pequena de mosquitos vão eclodir do ovo já com o vírus no corpo do inseto, porque existe uns 10% ou menos casos de transmissão transovário, quer dizer, a fêmea produz os ovos com vírus. Muito pouco vírus consegue passar para o ovo durante a embriogênese. Então, isso é difícil acontecer. Acontece 10% no máximo. E, olhando essa área de risco para dengue em 2011, não mudou muito. E a gente pode ver aqui, e a área obviamente, as áreas marcadas são áreas com bastante chance de transmissão pelo mosquito. Então, e a limitação, tem essas linhas vermelhas, são limitações chamadas isothermos, 10 graus. Quando faz 10 graus mínimo, o mosquito, está vendo, não passa essas de sul e de norte. São quase muito difícil para o mosquito sobreviver a 10 graus. Então, o Brasil está muito bem aqui no ranking para dengue. E o Zika, de novo, porque é do mosquito. Está vendo a Zika nos lugares onde tem o mosquito. E, de novo, o Brasil está muito bem, América do Sul, África, Índia, Tailândia, pequena parte da Austrália e parte do sul dos Estados Unidos. Tem boa chance de encontrar o Zika. E chikungunya tem uma pequena diferença no mapa de chikungunya. Está vendo aqui? Agora as pessoas na Europa estão preocupadas, porque chikungunya conseguiu chegar na Itália e quando pessoas na Europa e nos Estados Unidos começam a ficar doentes, vai haver um investimento para controle do vetor e desenvolver vacinas. Aqui na Itália, a responsabilidade de transmissão foi dada ao Aedes albopictus, que é a Aedes da Ásia, é chamado tigre da Ásia. É o albopictus que tem no Brasil, e aqui não é Aedes aegypti, é Aedes albopictus que está causando problemas na Itália. E rapidamente voltar no túnel do tempo para ver onde a gente errou no passado e o que a gente pode fazer no futuro. Então,
interessante, o nosso inimigo, a Aedes aegypti, é um velho inimigo que foi erradicado no Brasil. É difícil imaginar que o Brasil sem a Aedes aegypti. Em 1955 foi declarado o Brasil livre do Aedes aegypti, de Aedes aegypti. Por causa foi antes da dengue ser problema, foi febre amarela, e eu fiz parte dessa equipe aqui, e acho que foi em 1905, lá no Rio, jogando gás sulfuroso nas galerias das águas pluviais no esgoto, para erradicar o mosquito Aedes aegypti do Brasil. Então, que deu errado, relaxamos. Eu estou brincando, não fiz parte dessa equipe, não. Em 1955 eu ainda não nasci. E parece uma coisa de Ucrânia contra a Rússia. Aqui são informações sobre como a febre amarela estava saindo de Goiás, indo para São Paulo, e vários caminhos, o caminho do febre amarela no Brasil. E é interessante ver essas informações, e agora não precisa mais fazer isso com dengue, porque está no Brasil inteiro. E com o relaxamento dos medidas de controle, foi erradicado no Brasil, mas voltou no final da década de 1960, e agora está em todos os estados. E eu vou falar brincando que esse é um aluno meu, que eu falo colocar o braço dentro de uma gaiola cheia de mosquito, mas na verdade não é. Eu não faço isso com meus alunos. E erradicar de novo, seria possível? O que mudou desde 1950? Não sei se alguém em 1950 bebia Coca-Cola, Guaraná de garrafa PET, ou usava saco plástico lá no supermercado e depois, chegar em casa, jogava o lixo atrás da casa deles. Então, que mudou, muita coisa mudou, e eu não acredito que é mais possível erradicar o mosquito Aedes aegypti do Brasil. E todas essas coisinhas azuis aqui, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, todo mundo precisa da caixa d'água, obviamente, e nem todos são bem vedados em um mosquito fazer a festa aqui. E não adianta construir um muro bem grande que o mosquito não respeita, que é um condomínio de luxo, que é uma comunidade de gente mais humilde. O mosquito consegue voar e entrar no elevador desse prédio aqui e fazer criadores em cada piscina, que a pessoa, quando está no Disney, esquece de cuidar da piscina e a piscina vira um criador. Então, não tem, para mim, não tem jeito de erradicar o mosquito, mas não quer dizer que a gente vai desistir de tentar controlar. Então, criadores, quando pessoas veem esses pneus jogados aqui, pensam que alguém, quando mostra isso na Europa, pessoas falam, a pessoa não joga lixo assim, mas infelizmente joga lixo sim, e cada pneu é maravilhoso, lugar maravilhoso para o mosquito. O mosquito adora nesses lugares escuros e bem úmidos, com chuva, bromélios, prato de planta e a caixa d'água maravilhoso, criadores. Então, o que a gente pode fazer? Bom, rapidamente eu vou falar do vírus, porque todo mundo hoje em dia gosta de colocar essas fotos de vírus. O vírus é bonito, mas super perigoso.
vírus da dengue azul, vermelho, amarelo, febre amarela, zika, chikungunya. Então, como não existe medicação antiviral, por que não existe medicação antiviral? Agora tá na moda para as empresas farmacêuticas procurar remédios antivirais por causa do Covid, e quem sabe alguém vai achar que vale a pena investir em antivirais para dengue, zika e chikungunya. Felizmente, nós temos a vacina bastante eficiente para a febre amarela, e todo mundo vale a pena tomar essa vacina. Por enquanto, não tem vacina, existe vacina para dengue, mas é complicado utilizar essa vacina. Algumas pessoas não podem usar, e é difícil ter uma vacina que cobre 4 sorotipos. E casos, rapidamente, todo mundo sabe que são problemas muito sérios com arboviroses. No Brasil, 700 mil casos de dengue entre 2017 e 2021, 100 mil casos de chikungunya, 10 mil casos de zika. E só no estado do Rio, 10 mil casos de dengue, 17 mil casos de chikungunya e 1 mil casos de zika. E só eu decidi colocar rapidamente, vou falar, todo mundo sabe da nossa pandemia e aquele outro vírus que a gente prefere não ver mais. E onde veio esse vírus? Eu coloquei isso aqui para entrar no assunto de onde veio o vírus de dengue, zika e chikungunya, febre amarela. Aí tem várias opções aqui do morcego, que ninguém sabe realmente se foi um morcego ou foi de uma placa de Petri num laboratório na China. E só coloquei aqui que o problema, vocês vão ver, o problema são animais com essas doenças, e chegando dos animais são hospedeiros de muitas viroses, muitos vírus, e eventualmente chegando na gente. E arbovírus, as definições de arbovírus e arbovirose. Arbovirose é a doença. Arbovírus é o vírus que vem da palavra arthropod-borne virus. Então, são vírus transmitidos por artrópodes, e artrópodes que, obviamente, artrópodes hematófagos, que picam a gente e transmitem o vírus assim. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui dos nomes dos diferentes as famílias dos vírus, 3 famílias, e tem uma opção, não somente chikungunya, não somente febre amarela, ou leishmaniose, dengue, zika, estão juntos no flavivíride, mas tem bastante coisa para infectar a gente, e vai aparecendo cada vez mais, saindo desses vírus de áreas de floresta e entrando em circulação. Então, do febre amarela, coloquei aqui que é bem estudado como a parte da vida do febre amarela, e um outro mosquito que todo mundo chama esse mosquito o mosquito mais bonito que existe no mundo, mas é um problema, mesmo sendo bonito, que infecta macacos, mico-leão, e vários mico-leões foram encontrados, encontro mico-leão morto com febre amarela, é um sinal de problemas que pode acontecer, começar pessoas indo para
passear na Mata Atlântica e trazendo o vírus para áreas urbanas, e o mosquito Aedes aegypti entra no ciclo, transmitindo entre pessoas febre amarela. Mas temos a vacina. E todas as redes de animais, diferentes animais envolvidos, áreas rurais, áreas urbanas, o mosquito no meio de tudo, transmitindo, passando vírus para outros animais passando para o mosquito e o mosquito passando para a gente. E um outro, na dengue e vários outros, tudo esses são vírus. Quem sofre mais? A gente. Outros animais sofrem também, mas está aqui mais linhas indo para a gente do que saindo da gente. Então, está vendo como que é o ciclo todo de infecções e os hospedeiros intermediários e os vectores. Então, a febre amarela não é muito... Seus olhos ficam amarelos, é um... fígado, causa muitos problemas de saúde e mortalidade também. E os sintomas, as diferenças de sintomas entre Zika, chikungunya e dengue, você pega essa tabela e quando você está sentindo alguma coisa, como as dores musculares são mais fortes, pode ser que está do que as dores nas articulações, quer dizer, dores nas articulações. Em chikungunya é famoso para ser extremamente forte. Não vou explicar todos esses aqui você pode pegar essa tabela na internet se quiser fazer uma autoavaliação do seu caso. Rapidamente, da Zika, que é um caso muito triste, que causa microcefalia, que é o feto é afetado pelo vírus e pela mãe grávida, pode acontecer esse problema muito sério de microcefalia. E para lembrar onde veio da floresta no Uganda, a floresta chamada Zika, floresta, e encontrado em macacos originalmente muito tempo atrás e agora está espalhando pelo mundo. Chikungunya significa que aqueles que se dobram em Swahili, e parece que é muito ruim e pessoas conhecem que pegaram chikungunya e ainda depois de uns anos sofrem de dores nas articulações. Outros problemas, malária, esse bichinho aqui, anófilis, graças a Deus não tem aqui na região. Antigamente, quando o campus era um maior brejo, tivemos problemas aqui na região com anófilis, não fulvestres, mas outra espécie. E a doença que mata 500 mil de pessoas por ano, tem que levar muito sério essa doença. E o Brasil tem bastante casos de malária. E caiu um pouco em 2020, mas pode ser menos notificado. E a maioria dos casos, malária concentram na Amazônia, na região amazônica, desses estados que têm mais problemas, e a mapa de risco aqui está vendo nossa sorte que tem muito pouco, bem baixo risco aqui, mas vai para essa região, vai se protegido muito bem e tenta não ser picado. Existem remédios para tentar tomar como profilaxia contra malária. Se pegar malária, tem que se cuidar muito bem.
E sintomas da malária, não vou entrar em detalhe, mas uma boa notícia do ano passado foi o desenvolvimento de uma vacina chamada RTS-S, que é Mosquirix, que protege contra a protozoária Plasmodium falciparum. Isso não é o plasmódio encontrado no Brasil, então não pode ser aplicado essa vacina no Brasil, e está sendo aplicado em crianças na África, para salvar morte de 100 mil crianças por ano na África. Então, isso foi uma notícia muito boa. Então, voltando para Aedes aegypti, que gosta da chuva, como falei, quando chove, os ovos vão eclodir. E por que o Aedes aegypti é um problema tão grande? Porque esse mosquito é diferente de outros e gosta muito das nossas casas, nosso quintal, nossa caixa d'água, um outro jeito de viver. Gosta de água limpa, que outros mosquitos não gostam. Humanos são altamente atrativos para os mosquitos, que é ruim para a gente, não vai picar seu cachorro, vai para você primeiro. Capaz de picar várias pessoas em curto prazo, que é um mosquito numa sala de aula, vocês estão assistindo aula, esse mosquito pica 3, 4 pessoas e transmite o vírus para essas pessoas, cada picada. E é mais difícil pegar do que aquele mosquito lento do pernilongo, e você consegue matar facilmente. Esse mosquito Aedes aegypti é mais rápido. Então, como resolver essa dor de cabeça, além de dor de cabeça que a dengue te dá? Vacinas, obviamente, seria o número 1. Se os governos decidem, ou as empresas multinacionais, acho que é mais, vale a pena investir em vacinas. Eliminação de criadouros, obviamente, como falei, sem água não tem mosquito. Educação e saneamento básico, extremamente importante, não joga lixo na rua, todo mundo fala, já viu as propagandas do governo, mas parece que não reduz a quantidade de plástico. Eu acho que na pandemia aumentou a quantidade de plástico jogado fora. E um saco plástico, uma luva, qualquer coisa de plástico pode virar um criador com uma lâmina de água pequena. Então, se não tivesse caixa d'água na sua casa, você, cada vez que falta água, vocês iam ficar muito chateados, mas tirando as caixas d'água é um ponto interessante de pessoas não acumular água para virar criador. E o manejo integrado de pragas, eu ia falar pragas, manejo integrado de vetores, é um conceito mais recente que, seguindo o manejo integrado de pragas agrícolas, a gente tem essa possibilidade de várias abordagens para reduzir a população de vetores. Gene Drive é uma coisa recente, e pessoas têm um pouco medo de inserir genes em mosquitos, liberar o mosquito, e o mosquito, esses genes vão passando na população e causando esterilidade, por exemplo, nas fêmeas. Mas existia os jeitos comuns, a gente vê fumacê, aqui carro fumacê, um fumacê que pode, acho que é o condomínio Bougainville, tem um desses que fica rodando à noite com esses fumacê, o fumaça eu já vi saindo para a rua, contaminando o churrasquinho. E esse é controle químico, a gente pode usar contra larvas e adultos, controle preventivo, que eu chamo contra as larvas, para eliminar os criadouros,
e controle biológico, existe produtos no mercado para controle de larvas usando bactérias. Mas tem que saber onde colocar essas medidas de controle. Pesticidas químicos, eu acho, são extremamente importantes, salvaram milhões de vidas na África. Mas contra a malária, não tem dúvida que são importantes, mas tem um problema de matar todos os insetos ao redor, mata você também, se você acaba ingerindo ou respirando inseticidas potentes, mata peixe, aves, insetos polinizadores que a gente precisa. E, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde estima que anualmente morrem 220 mil pessoas com intoxicação por pesticidas todo ano. E controle preventivo, que a gente pode fazer, sabe que tem os agentes CCZ vão para a sua casa, procurar criador na sua casa, colocar o remédio para dengue, colocar no ralo, mas isso não é muito inteligente. O que a gente tem que fazer é usar a nossa inteligência e existem armadilhas que a gente pode usar para monitorar onde tem problema de mosquito. Com as armadilhas, a gente pode ver onde tem mais mosquito e aplicar os métodos de controle e redução de criadores em lugares que tem problema. Então, essa armadilha aqui não é viável para uso comum, que custa 200 euros, mas é mais para pesquisa. Essa aqui é baratinho, é chamado Ovitramp. O mosquito vem colocar os ovos, a gente pode contar o número de ovos e ver como está a população no bairro onde está sendo monitorado. Essa aqui chama o MI-Dengue, ou MI-Dengue ou AIDS. MI-AIDS é monitoramento inteligente. O mosquito entra na armadilha e fica preso dentro da armadilha e os agentes vão monitorar populações usando essas armadilhas. É assim que pode organizar melhor a mão de obra do CCZ se tivesse esse tipo de monitoramento. E alternativas, essa chamada Eliminar Dengue é um programa de liberar mosquitos infectados com bactérias, e essas bactérias, quando o mosquito tem essa bactéria, a fêmea não consegue transmitir dengue, o vírus não consegue reproduzir dentro do mosquito que tem Wolbachia. E essa Wolbachia libera mosquitos machos com Wolbachia, e esses mosquitos vão casalar com a fêmea, e a fêmea fica com a bactéria e não mata o mosquito, mas o mosquito não transmite mais o vírus. E o Oxitec é uma empresa britânica que está no Brasil liberando mosquitos modificados geneticamente, mosquitos transgênicos. Não é gene drive, mas é um mosquito transgênico que o macho também, quando acasala com a fêmea fica estéril e não produz ovos. Então, isso é um possível jeito de eliminar os mosquitos, liberando milhões e milhões de machos com essa modificação genética. Depois de acasalar com a fêmea não produz ovos. E controle biológico, que eu trabalho, que eu vou falar acho que 5 minutos sobre isso, que o tempo está correndo. Trabalho com controle biológico e eu acho que é maravilhoso, isso que eu trabalho há muito tempo.
E é muito lindo ver os insetos tudo fungados, que eu trabalho com fungo, e a gente pode já ver aqui, usando controle biológico contra insetos, e no caso contra o mosquito, não tem quase possibilidade de desenvolvimento de resistência. Resistência acontece com controle químico, rapidamente o mosquito desenvolve genes de resistência e tem que usar outro inseticida. Não tem contaminação no meio ambiente porque é uma coisa natural. Essas fotos aqui são insetos naturalmente encontrados no meio ambiente, infectados com fungo. É milhões de anos dessa interação acontecendo e nossa ideia é aplicar o fungo para controle de mosquito. E temos bastante pesquisa fazendo isso agora. Altamente específico e tem uma autodispersão. Um inseto coberto de fungo, esse fungo vai infectar outros insetos sem necessidade de aplicar de novo o fungo. E fotos bonitas de insetos naturalmente encontrados, infectados com fungo, cogumelos. Os fungos, na verdade, mesma coisa de um cogumelo aqui, é o mesmo grupo de fungos, mas o fungo específico de inseto. E essa formiga, coitada, está com esse fungo saindo do pescoço da formiga. E encontra isso bastante na Mata Atlântica. Então, os fungos entomopatogênicos que a gente trabalha tem são bastante ativos contra muitos insetos, contra Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera e Diptera também, que é o mosquito. E Metarhizium bovera são os mais conhecidos. E pode produzir o fungo em arroz. E eu sei que arroz está ficando caro, mas ainda é muito mais em conta do que comprar um inseticida químico. A gente produz o fungo, rapidamente cresce o fungo no arroz. E outra coisa interessante é que o fungo ataca os ovos, as larvas e pupas adultos, todas as fases de vida do inseto. Então, umas fotos bonitas são mosquitos mortos aqui. Essa é uma larva fungada. São pupas fungadas, cobertas de fungo aqui. E esse fungo produzindo um monte de esporos para infectar outros insetos na água. E 2 adultos infectados com fungo. Esse é o Metarhizium, é um fungo verde. Esse é Bovera, que é um fungo branco. E outras vantagens, não somente mata o inseto, mas na brincadeira aqui, esses mosquitos estão falando que já chega de se alimentar de sangue, eu quero uma pizza, eu quero uma pasta, uma massa, ao invés de ficar tomando sangue o tempo todo, mas minha brincadeira é que quando o fungo está tomando conta do corpo do mosquito, antes do mosquito morrer, ele perde interesse em picar a gente. E também a locomoção é reduzida. Esses 2 mosquitos relaxando, que não está querendo voar hoje, que eu estou sentindo meio mal com a infecção do fungo, eu não vou voar, se eu não voar, não vou picar ninguém. Então, coloquei como brincadeira, mas realmente acontece que os fungos afetam o comportamento do inseto antes do inseto morrer. Entretanto, como a gente pode aplicar os fungos? Na água, simplesmente joga o fungo na água. Mas temos um problema que nem sempre sabe onde tem o criador. Se está numa calha, na sua casa, tem um criador, você não vai ver. Então, temos que ter um outro pensamento, às vezes, e esse pensamento foi, alguns anos atrás, de desenvolver uma armadilha impregnada com fungo,
essa armadilha que a gente chama de armadilha PET, é uma garrafa PET com um lado cortado e um pano preto impregnado com fungo. O mosquito vem aqui, pousa, o adulto, preferalmente a fêmea, mas pode ser o macho também, pousa no pano, pega o fungo no corpo do mosquito e o mosquito vai embora e morre depois de alguns dias infectado com fungo. Isso desenvolveu recentemente, vou fazer propaganda para o pessoal que está produzindo, levando essa tecnologia básica de armadilha PET para uma armadilha mais bonita, que na forma de um calendário, que está saindo um preço amigo, preço de custo, na verdade, de R$15, que foi informado que ia ser preço de custo. E o mosquito, você colocar essa armadilha na sua casa, o mosquito entra aqui, dentro desse vão que tem um papel impregnado com fungo, não é mais pano, é papel impregnado com fungo, o mosquito entra, que bom, eu vou esconder aqui dentro, as pessoas não vão me ver, e entra aqui, pega uma infecção e morre logo depois. Então, esse é o final da minha fala. Eu acho que quem quiser comprar armadilha, é só colocar essa palavra mata-AIDS no Google e vai aparecer. Não deveria estar fazendo propaganda para a empresa, mas eu acredito que toda nossa pesquisa está sendo aproveitado agora uma possibilidade de controle de mosquitos. Então, meus agradecimentos ao Núcleo de Estudos Sinergia pelo convite e pela paciência de todos me ouvir hoje. Agradeço meu grupo de pesquisa, que chama Patologia de Insetos na UENF, no CCTA, no Laboratório de Entomologia e Fitopatologia. A FAPEG, pelo financiamento de muitas minhas pesquisas, sempre que também, de certa forma, eu tenho que agradecer o mosquito, a AIDS, pela chance de fazer a pesquisa e tentar controlar esse mosquito. Então, muito obrigado. Obrigado, professor. Incrível, na realidade, o pessoal está falando aqui, uma aula maravilhosa. A nossa colega Merice, ela estava anotando algumas perguntas que foram passadas durante a fala do senhor. Ela vai passar para a gente agora. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu anotei algumas perguntas e queria deixar aberto aqui para que mais pessoas tiverem mais dúvidas, podem ir colocando aí, porque a gente vai lendo para o professor. A primeira pergunta foi do Vitor, né, que ele queria saber, quando o senhor falava sobre o mosquito atingir lugares altos, ele perguntou se é por incapacidade mecânica. É difícil voar alto, começa a pegar o vento, e o mosquito não voa muito bem, não é tem insetos como gafanhotos e borboletas que são muito mais fortes no voo deles. O mosquito não é o mais forte o comportamento de voo. Então, a dispersão foi calculada em mais ou menos 100 metros de voo, no máximo. Depois tem que descansar e subir. Fica mais difícil para o mosquito conseguir atingir mais de 30 metros de altura. E começa a ventar e o mosquito é muito leve e vai ser jogado para mais distante pelo vento. Então, muito mais... É possível o mosquito chegar com sorte, com um pouco de vento subindo em um prédio, mas, em geral,
está mais alto no prédio, tem menos chance de mosquito se não entra no elevador. Entendi. A segunda pergunta foi do Orlando Salvador. Ele faz a seguinte pergunta. Já foram relatados casos de pessoas com múltiplas doenças, mas o vetor possui essa capacidade? É uma boa pergunta que foi encontrado 2 vírus dentro do mesmo mosquito. É muito raro acontecer. E um vírus luta com o outro, que é difícil de 2 vírus sobreviver no mesmo organismo, porque estão querendo dominar aquele hospedeiro. Então, eles têm seus mecanismos para ser o dominante. Mas existe alguns casos raros, de por exemplo, um mosquito com 2 vírus dentro do corpo. Não sei se o Beto sabe mais sobre isso que eu. Talvez ele já leu alguma coisa sobre múltipla infecção. Não. Mas é difícil acontecer, mas sempre vai achar um caso, ciência sempre acaba achando um caso de uma pessoa infectada com dengue e chikungunya e um mosquito também com 2 vírus. Sim. A próxima pergunta é da Simone. Ela parabeniza o senhor. E ela quer saber se tem algum projeto de sua equipe para a comercialização do fungo para o uso doméstico. Certo. Obrigado, Simone. Bom, saber que você... obrigado pelos... Gostou da minha apresentação da comercialização de fungos para mosquitos. Está sendo comercializado pela empresa que é Adriano, que fez doutorado comigo, pós-doc, está lidando do Mata-Aids, que é para uso de fungo contra adultos, mas para fungo contra larva não tem comercialização no momento. A próxima pergunta é do Rodrigo Pereira. Ele gostaria que o professor falasse um pouco da interação parasita-vetor. Por que o mosquito não morre pela infecção viral? Como o sistema imunológico do vírus reage à infecção pelo vírus? É uma outra boa pergunta, que o mosquito fica doente também. O mosquito realmente não fica 100% quando está com infecção viral. Também o vírus tem que reproduzir no corpo do mosquito e para depois chegar na glândula salival, onde é injetado para a pessoa. O mosquito tem trabalhos mostrando que reduz um pouco a sobrevivência dos mosquitos, mas infelizmente não reduz muito, não é muito significativo, mas tem um efeito negativo no mosquito, tendo o vírus multiplicando dentro do corpo. Não sei se isso respondeu a pergunta. Ótimo. A Ana Cristina, ela fez a seguinte pergunta. Tem mais fungo sendo pesquisado para o controle do mosquito, além deste que foi testado? Sim. Existem vários grupos no mundo. Acho que tem muito mais pesquisa com fungos contra o mosquito da malária nesse momento do que contra o mosquito da dengue. E tem um fungo
que foi geneticamente modificado, que foi mostrado ser bastante eficiente na África contra o mosquito da malária. Foi testado em áreas de simulação de campo, que é uma área muito grande, e fez um efeito muito, um bom efeito. É Metarhizium também, que é o fungo que a gente trabalha, mas é uma espécie de Metarhizium diferente. E tem um grupo na Holanda que está trabalhando com Bovéria, que a gente não está usando no momento, para controle de mosquitos em geral. Tem muitos participantes aqui hoje, professor, com muito boa palestra, agradecendo. E se tiver alguém que tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode fazer a pergunta diretamente para o professor. E, por enquanto, perguntas escritas aqui. Já existe quinto vírus da dengue. Marcelo perguntou, foi relatado o dengue 5, mas eu li recentemente que não foi totalmente comprovado, não bem comprovado que existe o quinto dengue, o dengue 5. Eu entendo que, pelo jeito, não está realmente comprovado a existência do dengue 5. Não sei se meu colega Beto confirma isso, se ele já leu também. Dengue 5, a gente estava com medo do dengue 5, mais um. E se quiser ligar o microfone, Beto, fica à vontade. Cumprimentar o dengue 5 está na dúvida ainda. Ainda está na dúvida, acho que não tem nenhuma confirmação para bater o martelo mesmo e dizer que é um quinto variante. Né? Já 4 já é suficiente, né? Já causa um estrago suficiente, né? Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo Bittencourt, que ele pergunta se o senhor acredita que a tecnologia da Oxitec, não sei como que pronuncia, possa de fato ser utilizada no Brasil. Bom, está sendo utilizado. Se vai dar certo, eu não sei. Como é concorrente do nosso grupo, Oxitec, que é uma empresa poderosa, não tão poderosa, mas escolheu o Brasil, acho que é Piracicaba. Eles estão liberando mosquito transgênico. Eu acho que é um pouco arriscado. Eu prefiro não ter mosquitos transgênicos no meu quintal e eliminando o mosquito. Muitas pessoas acham que não dá certo, porque eliminar o mosquito se eliminar a Aedes aegypti, o Aedes albopictus vai tomar conta do pedaço. E acontece assim, quando você elimina um problema, aparece um outro. Então, o Oxitec, eu acho que são bastante sérios, trabalhando, comercializando mosquitos transgênicos, mas eu gosto mais do programa Wolbachia, liberando mosquitos com essa bactéria, que infelizmente você ainda vai ser picado pelo mosquito, mas o mosquito que não transmite doença é melhor do que causar um desequilíbrio ecológico, eliminando uma espécie. É muito útil, mas é muito difícil de falar isso, e depois não vai ter mais lagartixa, não vai ter os outros animais que na cadeia alimentar causando distúrbio ecológico e aparecendo outro mosquito mais perigoso ainda.
Tem outra pergunta do Rodrigo Pereira, né, que ele pergunta o seguinte: e acerca desta nova variação deste vírus tipo 2, podemos esperar pioras no cenário epidemiológico? Desculpa, eu perdi o... Acerca dessa nova variação Então, desta do vírus tipo 2, podemos esperar as pioras no cenário epidemiológico? tipo 2 de quê? Aí, Nossa. Rodrigo, poderia dizer aí? Que só colocou vírus tipo 2. Não sei se tipo 2 é considerado pior do que tipo 1, porque tem menos gente com anticorpos para tipo 2. É sempre vendo assim, cada vez que tem um problema pior, quando aparece um vírus que pessoas não têm imunidade. Então, fica realmente, se eu entendo a pergunta, o tipo 2 é mais problemático porque tem menos gente que foi exposto ao tipo 2. E tem um problema que não bem relacionado à quantidade de pessoas que podem pegar dengue mais virulento e virar hemorrágica na segunda vez. Eu falei que não tem garantia que você vai pegar dengue hemorrágica a segunda vez, mas aumenta as chances. Por enquanto, professor, só temos essas perguntas. A Luísa Andrade quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Recentemente eu ouvi, foi uma pessoa leiga, assim, falando, mas me fez refletir. Essa pessoa estava comentando que durante a pandemia do Covid, os vírus que são transmitidos pelo Aedes, teve uma caída, e eu fiquei assim, não acho que foi, eu acho que tem mais a ver com subnotificação do que com realmente uma queda nessa transmissão. O que o senhor acha sobre essa afirmação? Isso é muito interessante pensar. A gente tem que pensar em duas coisas. Nesse caso, para mim, eu penso que, pessoalmente, que estatística é muito difícil ter esses dados, comprovar qualquer informação. Mas, para mim, é uma combinação de subnotificação. Pessoas não vão ir para o hospital encontrar pessoas com Covid, eu estou com dengue, chikungunya, zika, eu vou ficar em casa sofrendo. E outra coisa, pessoas não saindo para os bares, para ficar na sala de aula. Uma pessoa em casa é mais difícil se pegar o dengue, ou chikungunya, ou zika, não estava saindo para espalhar o vírus. Então, do mesmo jeito que foi aconselhado, ninguém fala, como eu falei, você está com um desses viroses, arboviroses, não sai de casa e não deixa o mosquito picar você. Mas ninguém fala isso para a pessoa com arbovirose. Não fala proteger, usar cortinário. Não fica. O ciclo vai terminar se o mosquito não consegue picar a pessoa que está com virose. Acaba. Sim, é verdade. E aí, agora que a pandemia ainda não acabou, mas que a vida está normalizando um pouco, muita gente fala, nossa, estão subindo os casos. E aí é voltar ao normal, que na prática
o mosquito em si ainda está lá, né? E a transmissão ainda acontece. Então é bem importante a gente continuar conscientizando, fazendo nossa parte, porque é um desafio grande tentar controlar isso daí. Talvez mais importante concentrar nisso agora. A Denise também quer fazer uma pergunta, Denise? Pode abrir seu microfone. DDO. Oi, professor. Excelente palestra, muito esclarecedora. Eu gostaria de saber, porque eu tinha dúvida a respeito dessa transmissão transovariana. Eu não sabia que era tão pouco assim. E eu gostaria de saber quantas gerações, no caso, ela pode ser transmitida através. Bom, obrigado, Denise. É interessante esse aspecto. Acho que não é bem estudado a questão de transmissão transovária. Pessoas falam esses números, mais ou menos, de 10%, e por isso que às vezes eu fico preocupado que nossos trabalhos, a gente pega um mosquito no campo, ovos no campo, e tem que evitar a picada dos mosquitos que a gente está criando através dos ovos coletados no campo. E tem uma chance de ter ovo infectado com vírus e gerar adulto que passa por lava, passa por pupa e acaba no adulto já picando. A primeira pessoa que pica já está infectado com o vírus. Então, gerações não é uma geração com essa porcentagem. Eu não sei explicar, eu não sei dizer, mas como é uma ocorrência baixa, ainda bem que não são todas as fêmeas que vão passar o vírus pelos ovos que está produzindo. Ou alguns ovos, não sei se alguém já estudou, se tem uma fêmea, quantos ovos que essa fêmea oviposita que acaba tendo presença do vírus. Mas é perigoso, mas é um problema menor do que o problema que a gente enfrenta, que tem que controlar os adultos. Não sei se respondi certo para você. Tem a pergunta da Poliana aqui, que ela escreveu no chat, que ela pergunta se seria possível ter Covid e dengue ao mesmo tempo. Sim, infelizmente seria muito ruim, mas é possível. Se protege quem está com Covid, não evita o mosquito. Mais razão ainda para comprar a armadilha. Professor, tem um comentário aqui da Sheila sobre as armadilhas. Ela fala que achou muito interessante as armadilhas para o mosquito. Ela disse que ela é professora de educação básica e gostaria de receber as informações para ensinar os alunos. Seria ótimo. A gente está procurando fazer o trabalho em escolas. Se ela entra em contato comigo, meu e-mail é muito fácil lembrar, richard@uenf.br, e a gente organiza uma visita para a escola para explicar o nosso trabalho e mostrar as armadilhas, e pode dar armadilha de brinde, talvez, também. Quem faz uma pergunta interessante, a gente dá armadilha. Poderia dar hoje, mas pelo virtual é um pouco difícil. Eu poderia ter falado isso, né? Um sorteio para quem faz a pergunta mais interessante e ganhar a armadilha. Legal.
Tem uma pergunta do Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: em relação ao impacto ambiental, esse fungo é específico para Quiniquídeos? Não sei se é assim que fala. Eu não sei se está aqui no chat. Quiniquídeos, não me engano. Culicídios deve ser o mosquito. Deve ser, porque ficou separado aqui. É Quiniquídeos, eu acho que ele quis dizer. Deve ser Culicídios. Está com... Deve ser na hora de digitar mesmo que o problema. Sim, não é tão... o impacto ambiental é muito baixo por causa do jeito de aplicação, porque não é pulverizado dentro de uma armadilha que só vai entrar mosquito, sendo culicídio, sendo o Aedes ou Culex tem interesse nessa armadilha. Há outros insetos dentro da casa, se está falando se pulverizar esse fungo em cima de outros insetos, sim, o fungo que a gente está usando não é específico para culicídios, mas do jeito que aplica, fica, diria que é específico, porque não aplica aleatoriamente. Usando a armadilha, só o mosquito entra nessa armadilha. Então, fica numa aplicação só para mosquitos adultos que atraídos para entrar na armadilha. Não sei se isso respondeu. Gostaríamos de ter um fungo. Existem alguns fungos altamente específicos para culicídios, mas esses fungos são muito difíceis de produzir, fazer a produção massal que a gente precisa. São fungos que tão específicos que eles só gostam de viver dentro do mosquito e não na placa de Petri. Bom, não é tão... Eu gostaria de ter um fungo super específico que não tem nenhum problema e pode pulverizar, talvez, mas a armadilha resolve esse problema para a gente, sendo atraente para o mosquito. Sim. Professor, aqui no chat são essas perguntas, não sei se tem mais alguma. A Luísa vai comprar. Bom. Obrigado, professor. Na verdade, eu estou pedindo o pessoal para abrir a câmera para a gente fazer o registro do evento. Quem puder abrir a câmera aí, por favor. Professor, agradeço aí muito. O senhor conseguiu, inacreditavelmente, aí, eu tenho batido, eu acho que o senhor bateu o recorde do nosso evento, que normalmente termina a palestra e o pessoal sai. O senhor teve um pico ali de 67 participantes. E eu paguei metade para... Pagou, né? E mantivemos boa parte agora no papo final aqui, que não é comum. Então, o assunto do senhor, além de ser relevante, o senhor é uma pessoa muito cativante e muito interessante a palestra do senhor. Eu agradeço muito, que é importante as pessoas participar ativamente nesse tipo de evento, e não esquece pode entrar em contato comigo na questão de educacional, para visita à escola, a outras faculdades, eu estou disponível, pode mandar e-mail para mim. Como eu falei, richard@enf.br, você me acha facilmente no Google também. Obrigado, professor. É incrível, fiquei muito feliz. Acredito que o Sinergia estava procurando esse momento há algum tempo, a gente estava discutindo, né, Raquel, sobre essa questão, porque essa palestra do senhor, ela foi pensada por conta do momento que a gente tem vivido.
porque muito se fala na questão da Covid e a gente está entrando em um momento perigoso. Eu sei porque eu peguei chikungunya em maio, há 3 anos passados, e até hoje eu tenho sequelas disso, eu tenho alguns problemas e conheço o médico que me trata, ele fala que tem pacientes com muito mais tempo, com muito mais graus de sequela piores do que o meu, que chega a ser internado com mais de 5 anos, que ainda consegue ser internado por conta do problema da chikungunya. Então, são problemas que cada um tem um processo, cada um tem um processo de evolução, mas ainda tem alguns que são bem complexos, né? E eu acho que a informação do senhor foi assim, incrível, que passou para a gente hoje, a gente estava querendo mesmo, está abrindo a parte de científica nossa esse ano. Pode ter certeza que depois dessa de hoje eu vou te incomodar mais vezes. Não é qualquer coisa, como falei, estou disponível. A gente tem que fazer parte, gosto de falar sobre parte, mas eu realmente estou com medo de chikungunya.